Tudo na paz? Espero que sim. Jesse Owens, o cara que peitou o Hitler. Isso mesmo, ele peitou o Hitler. E ele ainda era afro-americano. Vou contar pra vocês quem é ele. Vamos lá? Bora! Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli e mais um vídeo do canal História do Esporte. Hoje eu vou contar pra vocês Jesse Owens, um cara que nasceu no dia 12/10/1913, né? Ele começou a se destacar na corrida, virou um atleta dos Estados Unidos, né? E naquela época os atletas não eram profissionais, eles eram semi-amadores, né? Então ele começou a se destacar, né? Foi se destacando, começou a fazer parte da modalidade do atletismo, né? E assim seguiu em frente. Em 1928, ele bateu os recordes do salto em altura e salto em distância, né? Já começou a se destacar aí no atletismo lá nos Estados Unidos. E em 1935 bateu os recordes do 100 e 200 metros, né? Então ele já começou a se despontar aí nos Estados Unidos na modalidade do atletismo. E nas Olimpíadas de 1936, né, um ano depois de ele ter batido o recorde, ia ter as Olimpíadas na Alemanha, onde se vivia o auge do nazismo, o Hitler, né, que mandava matar os negros, mandava matar os religiosos, mandava matar tudo quanto é tipo de pessoas que não faziam parte do nazismo, que era contra isso, e ele mandava matar judeus, né, e assim seguia. Esse era o Hitler. Então, muitos não queriam que ele fosse participar dessas Olimpíadas, né? Devido ao que o Hitler fazia. Mas mesmo assim, com o seu ideal de que negros e brancos poderiam conviver com a mesma harmonia, ele foi, porque ele tinha um ideal que ele ia enfrentar isso, porque ele era um negro que poderia fazer parte de tudo que os brancos faziam para poder levar o seu povo muito mais além, né? Porque nos Estados Unidos se vivia esse mal, né, de brancos e negros. Então ele foi com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, ele acabou indo para as Olimpíadas de 36 na Alemanha e participando da modalidade do atletismo. No estádio de Berlim, ele bateu 4 recordes não, desculpa, ele conquistou 4 medalhas de ouro. E num desses momentos tinha que se subir ao pódio, né, onde se concentrava a maioria das pessoas brancas, e 2 atletas da Alemanha naquela época eram brancos, né, não se podia ter negros. E ele venceu em primeiro lugar e subiu ao pódio. Enquanto todos saudavam o Hitler com o símbolo do nazismo, né, que levantava a mão, ele prestou continência, né? Hitler se irritou, levantou da tribuna e saiu do estádio, né? E mesmo assim ele seguiu firme e forte com o seu ideal, que negros poderiam fazer as mesmas coisas que o branco, né? E ele lutou até o final com isso, né? E seguiu em frente, acabou as Olimpíadas, né? Com muita honra, muita dedicação com o que ele fazia, conquistou as 4 medalhas de ouro e veio embora. Chegando nos Estados Unidos, ele passeou em carro aberto em Nova York e tudo, né? Só que ele mesmo falou, né? Ele deu um trecho da entrevista dele que ele mesmo fala que o problema nem tanto foi o Hitler. Hitler para ele foi mais um. O problema foi o presidente da época, o presidente Hoover, né? Que era o presidente da época, que nem sequer foi cumprimentá-lo e muito menos mandou um telegrama de parabéns, né? Só para vocês verem a situação que era aquela época, né, dos negros, né? Como eles tratavam os negros, mesmo ele ter levado o nome dos Estados Unidos ao auge, né, conquistando 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas, o presidente mesmo assim
não condecorou, né? Não foi lá homenageá-lo nem nada. Tipo, perdão da palavra, mas cagou pra ele, né? Por ele ser negro. E ainda, ao chegar a um dos hotéis mais belos de Nova York, né? O principal hotel de Nova York, teve que subir pelo elevador de serviço ainda, cara. É brincadeira isso aí, é demais, mas, né, mesmo ele feito tudo, ele teve que subir pelo elevador de serviço. Mas mesmo assim, mantendo a cabeça erguida, né, com o seu ideal de que negros também eram capazes de muita coisa, né? E a gente põe aí na cabeça aí, como eu venho falando nos vídeos, a gente somos todos iguais, mas ele foi um negro que peitou o Hitler, né? Então colocamos aí que não foi um branco que peitou o Hitler, foi um negro, né? E a gente sabe aí o que ele fazia com os negros. E mesmo assim ele foi lá como um negro peitou o Hitler, né? E ficou marcado na história pela coragem dele, né? Temos que enaltecer essa coragem dele. Pena que nos Estados Unidos e naquela época não se deu tanto valor a isso, né? Mas o reconhecimento veio. Em 1950, na década de 50, na verdade, o presidente da ocasião o mandava, né, a representar os Estados Unidos. Ele chegou aí nas Olimpíadas de 56, em Melbourne, né, na Austrália, representar os Estados Unidos como a voz do presidente. E em Munique ele acabou voltando para a Alemanha, em Munique, em 1972, para representar os Estados Unidos ali como a voz do presidente, pelo reconhecimento que o presidente da época deu a ele, né, pelo feito que ele fez de ter ganho as 4 medalhas de ouro naquela época que o nazismo imperava na Alemanha e prestar a continência, né? Tem foto dele na internet fazendo isso, enquanto as outras pessoas da Alemanha faziam a saudação ao nazismo, né? Os brancos. E ele, firme e forte ali, como eu disse, com a sua convicção que negro também pode fazer a mesma coisa que os brancos, ele também mostrou que poderia e venceu. Infelizmente ele faleceu, né? Mas ele faleceu por uma doença. Ele começou a fumar muito, né? Acabou contraindo câncer no pulmão. Ele faleceu no dia 30, né? Ele faleceu no dia 31 de 3 de 1980. Né? Ele acabou a falecer, mas o seu legado ficou. O seu legado ficou. A Alemanha, na frente do estádio de Berlim, onde ele conquistou, né, o feito de enfrentar o Hitler, ele ganhou o nome de uma rua, né? Ele ganhou o nome de uma rua na frente do estádio e muito mais, né? Disso, de ter conseguido esse feito, ele conseguiu colocar uma foto dele no estádio, né? Da foto que ele subiu no pódio, colocaram a foto dele e o nome na rua de frente ao estádio. Isso já é um reconhecimento enorme que ele vai levar. Faleceu e isso vai ficar pro resto da vida como dentro da história do esporte. Um afro-americano que desafiou Hitler, né, no auge do nazismo. E tem uma frase dele que é muito legal, que eu vou compartilhar aqui, que quando perguntaram para ele quando ele estava correndo nos feitos dele, perguntou para ele o que ele pensava. E a frase é assim: eu olhava a chegada e sabia que 10 segundos seriam o clímax de um trabalho. Por quê? Então deveria me preocupar com Hitler. Nas minhas palavras, o cara era pica, né? O cara era embaçado mesmo, esse afro-americano aí, de ter feito o que ele fez. E é isso, gente. É mais uma história do esporte, mais uma história de um cara que usou o esporte para vencer a política, para vencer o preconceito, né? Que é onde negros ou qualquer outro tipo de preconceito, né, pode vencer, e ele venceu, né? E ele é reconhecido nos Estados Unidos por isso, até hoje. Os negros, os afro-americanos enaltecem, principalmente as pessoas do esporte,
né, pela força de vontade e pela garra que ele teve de mostrar que o negro também pode, né? Não é à toa que muitos afro-americanos, como o LeBron James, sempre bate na tecla de se posicionar a favor dos afro-americanos, dos negros lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma opinião que as pessoas do esporte, os artistas, não têm a obrigação, mas quando eles se colocam para falar alguma coisa, eu aplaudo, né? Porque não é sempre que a gente vê pessoas na mídia se posicionando dessa forma, né? E muitos são poucos ainda, né? Não são muitos. Se vocês colocarem na balança, não são muitos que se posicionam a isso. Só quando é uma coisa muito a favor, quando é coisa na moda, aí eles se posicionam. Quero ver eles se posicionar sempre, né? Já que eles gostam de se posiciona sempre. Como eu disse, eles não são obrigados, mas não se posiciona só na época da modinha, que acontece alguma coisa. Se vive se posicionando, vive tocando no assunto, né? Já que é para se posicionar, toque no assunto sempre. Não só na época que acontece alguma coisa e vem nas redes sociais falar alguma coisa. Beleza, gente? Esse então, como eu disse, é mais um vídeo do canal História do Esporte. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli. Aquelas pessoas que já se inscreveram, muito obrigado, Deus abençoe. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Hoje vou deixar 2 vídeos para vocês, o meu último, e vou recomendar um para vocês assistirem aí, né? E com aquele velho bordão de sempre, fiquem com Deus e até mais. Fui.